Na aula de hoje nós damos continuidade ao estudo das propriedades coligativas, falando da crioscopia hoje. As propriedades coligativas todas, inclusive a crioscopia, são função da concentração total de partículas em solução. Isso já foi lembrado e explicado em outras aulas, só estou relembrando para vocês que quanto maior a concentração, maior será o efeito da propriedade, ok? Lembre-se de considerar dissociações ou ionizações caso elas aconteçam na solução que você está analisando, tudo bem? Legal! Vamos falar então da crioscopia, que seria a queda, o abaixamento do ponto de congelamento, do ponto de solidificação do solvente por conta da adição de um soluto não volátil. A equação matemática que rege esse abaixamento é essa daqui. A variação na temperatura de congelamento é igual a constante crioscópica vezes a molalidade vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Lembrando que essa constante é característica do solvente, ok? Cada solvente tem o seu. Tudo bem? Super importante. Quanto maior a concentração da solução, maior será o efeito da propriedade. No caso da crioscopia, quanto maior a concentração, mais vai cair o ponto de congelamento. Muito bem, então quanto maior a concentração, mais abaixa o ponto de congelamento, o ponto de solidificação do solvente. Uma aplicação disso é o caso de se jogar sal na neve, por exemplo. Em países onde isso acontece, as nevascas acontecem, joga-se sal sobre a neve para que o gelo derreta mais rapidamente. No dia a dia nosso aqui também, é comum em churrascos você ver a pessoa jogar sal dentro do isopor onde está gelando ali a cerveja. Para que isso? Abaixa-se o ponto de congelamento da água, dessa forma o gelo está abaixo de zero, gelando mais rapidamente e numa temperatura mais baixa do que zero aquela cerveja lá. Tá ok? Legal? Muito bem, essa é uma aplicação da crioscopia, tá joia? Legal. Vamos analisar aqui numa experimentação, comparando aqui o ponto de congelamento da água pura e ali de soluções como nós já fizemos na aula passada. Glicose meio mol por litro, sacarose meio mol por litro, glicose 1 mol por litro e NaCl meio mol por litro. Note que da glicose meio mol por litro para a glicose 1 mol por litro, você tem o dobro do efeito coligativo. A temperatura cai o dobro. Ela cai 0,93 aqui no primeiro caso e cai 1,86 no caso ali da solução C, certinho? Note que o efeito que existe na solução C e na solução D é o mesmo, apesar da concentração da NaCl ser a metade da concentração de glicose. Porém, o que acontece com a NaCl? O processo de dissociação. Separam-se o Na+, e o Cl-. Dessa forma, eu teria um de Na+, um de Cl-, a concentração total seria o dobro. Legal? Devido ao fator de correção ali, no caso o I ser igual a 2, a concentração seria de meio vezes 2, 1 mol por litro. Lembrou? Legal. Muito bem, graficamente nós poderíamos notar aqui a variação na temperatura de congelamento da água. Lá na pressão ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, 1 atmosfera, nós teríamos a água congelando a 0 grau. Quando eu adiciono um soluto não volátil, ocorre a diminuição da temperatura de congelamento. Para as duas primeiras soluções que nós analisamos, baixando ali 0,93, ela cai a menos 0,93 graus Celsius. E para as concentrações maiores, no caso 1 mol por litro de concentração final, que são as soluções C e D, você pode analisar ali que o abaixamento foi de 1,86 graus Celsius, fazendo com que o ponto de congelamento, então, dessa solução caia para menos 1,86. É possível analisar aqui em cima a variação na temperatura de congelamento para a solução da água para a solução A e B e da água para as soluções C e D que tem o mesmo efeito coligativo ali. Tá legal? Independente de ser açúcar e sal, a concentração final total é igual. Ok? Beleza? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício e antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa, aqui na descrição, link para o site do Professor Marx, onde você vai ter teorias, tá? Resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marx, tá bom?
amiguinho, de volta com você. Nós vamos para a resolução do nosso videocício. O que ele traz para a gente é isso aqui. Ele fala de motores de automóveis refrigerados a água que normalmente apresentam problemas onde as regiões são muito frias. A água pode congelar lá dentro dos radiadores e das mangueiras, certinho? Para se evitar, adiciona-se lá um anticongelante. Ele quer saber o seguinte: qual das 3 substâncias ali eu deveria utilizar, tá? Considerando ali que eu estou adicionando em 4 litros de água 1 mol de cada uma daquelas substâncias. Qual eu deveria utilizar para ter uma temperatura menor, tá? Um maior abaixamento da temperatura de início de congelamento. Basta a gente pensar no quê? Na concentração final total daquelas espécies, tá legal? O que acontece de diferente aqui é que você não tem as fórmulas das substâncias. Você tem glicerina, sulfato de sódio e nitrato de sódio. Basta que a gente pense nas dissociações ou ionizações que vão acontecer naquele caso para a gente ver qual é mais concentrado e ver qual abaixa mais o ponto de congelamento, tá certo? Muito bem. A glicerina seria esta espécie aqui, certo? É o propanotriol, um triálcool, um álcool com 3 hidroxilas, ok? 3OH, certinho? Beleza. Vamos lá, ó. Eu teria C3H8O3. Então, tá aqui, ó, C3H8O3. O sulfato de sódio é o Na2SO4 e o o nitrato de sódio é o NaNO3. Todas as soluções teriam a mesma concentração, porque nós estamos adicionando 1 mol em 4 litros. Se você fizer o cálculo de concentração molar, 1 mol dividido por 4 litros, nós teríamos 0,25 mols por litro para todas essas soluções. A primeira solução não sofre dissociação ou ionização. Dessa forma, eu teria uma concentração final igual, tá legal? Já já a gente anota isso. No segundo caso, o Na2SO4 vai se quebrar em 2 de Na+, e 1 de sulfato, SO4 2-. No último caso, 1 de Na+, 1 de NO3-. Vamos considerar então as dissociações ou ionizações. Como eu já comentei, no primeiro caso não ocorre dissociação ou ionização. Então a concentração final será 0,25 mesmo. Para o segundo caso, nós temos para o Na 2 de Na+, para 1 de Na2SO4. A concentração do Na+, vai ser o dobro da concentração do sulfato de sódio. Se aqui é 0,25, o Na+, vai ser 0,50, o dobro. O SO4, a proporção é de 1 para 1 em relação ao Na2SO4. Então a concentração é a mesma, 0,25 mols por litro. Tá legal? A concentração final, portanto, será de 0,75 mols por litro. No último caso, a proporção do Na+ para o NaNO3, aqui embaixo, é a mesma. Certinho? Então, 1 para 1. 1 de Na+, 1 de NaNO3. Então, vai dar a mesma concentração, 0,25. No outro caso, nitrato NO3-, proporção de 1 para 1 de NaNO3. Concentração igual também. Somando a concentração, nós teremos concentração total de meio mol por litro. Ok? O que nós estamos analisando? O abaixamento do ponto de congelação, da temperatura de congelamento, da temperatura de solidificação, que vai ficar sempre abaixo de 0, porque 0 é água pura. A adição de qualquer uma daquelas coisas ali, daquelas substâncias, faria diminuir a temperatura de congelamento. Todas vão diminuir. Mas qual vai diminuir mais? A que for mais concentrada. Beleza? A mais concentrada é a solução B, que derrubaria mais o ponto de congelamento. Depois a solução C, e a que derrubaria menos é a solução A, que é a menos concentrada de todas. Então eu deveria escolher a substância B, o sulfato de sódio, porque haveria uma maior concentração total de íons presentes, uma maior concentração total de partículas. Dessa forma, o efeito da propriedade, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, seria maior. Legal? Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então, a gente se vê num próximo vídeo aí. Não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like.
goodbye, como eles dizem lá.